A lendária Medusa, capaz de transformar qualquer ser de carne em pedra, estava com uma cara de surpresa. A verdade é que a criatura diante dela não era feita de carne. Segundo antigas lendas, antes dos deuses, o mundo era governado pelos titãs. O líder deles, Cronos, era extremamente cruel, mas acabou sendo derrotado por seus 3 filhos, Zeus, Hades e Poseidon. Dentre os 3, o que mais contribuiu para a vitória foi Hades. Ele usou seu próprio corpo para criar uma monstruosidade aterrorizante, o Kraken. Contudo, mesmo sendo o mais decisivo, Hades foi enganado por Zeus e mandado para governar o submundo, sobre as trevas e o medo. Enquanto isso, Zeus ficou com o trono do céu e Poseidon com o domínio de todos os mares. Zeus ainda criou os humanos, e através da fé deles, garantiu a imortalidade dos deuses. Mas com o passar do tempo, os humanos começaram a se revoltar contra o domínio divino. Então um rei liderou seu povo em um levante contra o Monte Olimpo. Os deuses, enfurecidos, sugeriram exterminar a humanidade. Mas Zeus decidiu apenas dar uma lição ao rei. Aproveitou-se de um momento em que a rainha dormia, transformou-se na forma do rei e entrou em seus aposentos. Contudo, o verdadeiro rei descobriu tudo. Furioso com a traição, ele ordenou a execução da rainha e do filho bastardo de Zeus, selando-os vivos em um caixão. Humilhado e tomado pelo ódio, o rei amaldiçoou os céus. Zeus então o castigou com um raio, transformando-o em uma criatura monstruosa e impiedosa. O rei jogou o caixão no mar e desapareceu para sempre. Mas a vida dentro do caixão não havia terminado. Após muito tempo à deriva, o caixão foi encontrado por um pescador. A rainha morreu, mas o bebê, com sangue de semideus, sobreviveu. O pescador então o adotou e o chamou de Perseu, sem saber que aquele ato mudaria o destino do mundo. 20 anos se passaram. Perseu havia crescido e vivia com o pai adotivo pescando no mar. Em um dia comum, chegaram perto de uma enorme estátua de Zeus. Enquanto o pai se impressionava com a grandiosidade da estátua, percebeu algo estranho. Soldados estavam demolindo a imagem divina. Com o último golpe de marreta, a estátua de Zeus caiu com estrondo. A humanidade havia declarado guerra aos deuses mais uma vez, mas dessa vez não haveria misericórdia. O céu antes limpo se cobriu de nuvens negras. Em seguida, demônios vindos do inferno emergiram das águas e atacaram brutalmente os soldados humanos. O caos tomou conta. Gritos de agonia ecoavam por toda parte. Então, os demônios se uniram e formaram uma sombra negra. Hades havia chegado. Ele olhou diretamente para Perseu, que estava no barco, e lançou uma esfera de energia infernal contra ele. A embarcação foi destruída e afundou rapidamente. Perseu lutou com todas as forças para salvar sua família, mas eles estavam presos nos destroços e não podiam se mover. No fim, apenas Perseu sobreviveu. Logo, a notícia da rebelião humana chegou ao Monte Olimpo. Zeus ficou furioso e acusou os humanos de ingratidão. Hades apareceu em seguida e se ofereceu para castigar os mortais, dizendo que só assim eles voltariam a temer os deuses. Enfurecido, Zeus aceitou. Enquanto isso, Perseu, ainda vivo, foi encontrado por soldados e levado ao palácio real. Mas lá dentro, a nobreza celebrava, ignorando os mortos. A rainha, arrogante, zombava dos acontecimentos. Ela, no entanto, logo se arrependeria amargamente. De repente, nuvens negras surgiram no céu do salão e uma energia sombria desceu sobre todos. E os soldados foram engolidos um a um por aquela energia sombria. Somente Perseu permaneceu ileso. Logo, a energia tomou forma humana. Era o próprio Hades, o senhor do submundo. Diante daquele ser vindo do inferno, a rainha, que até segundos antes zombava dos deuses, imediatamente se curvou em total submissão. Com apenas uma frase, Hades fez com que ela envelhecesse décadas em questão de segundos. Ele então lançou um aviso a toda a humanidade. Dentro de 10 dias, caso o sacrifício não fosse feito ao nascer do sol, ele libertaria a terrível criatura Kraken. A única forma de aplacar a fúria da criatura seria oferecer a belíssima princesa como sacrifício. Antes de partir, Hades ainda teve tempo de jogar a culpa toda sobre Zeus. Hades ainda fez questão de humilhar Perseu, revelando que ele era filho bastardo de Zeus. Logo, o rei procurou Perseu. Sendo um semideus, ele se tornava a última esperança da humanidade, já que o rei não queria entregar sua própria filha ao sacrifício. Enquanto Perseu ainda tentava entender tudo, uma misteriosa mulher apareceu. Seu nome era Io. Io também tinha uma ligação com os deuses. Muitos anos antes, havia recusado o amor de um deus, e como punição, foi amaldiçoada com a imortalidade. Foi então que Perseu finalmente descobriu sua origem divina, e também seu destino: destruir o Kraken e acabar com o domínio cruel dos deuses. Convencido por Io, ele aceitou a missão. Protegido por um grupo de soldados, Perseu partiu em uma jornada sagrada. O primeiro passo seria encontrar as 3 bruxas do destino, as únicas que sabiam como matar o monstro Kraken. Porém, ao atravessarem uma região desértica, foram surpreendidos por um ataque repentino. Do chão surgiu o rabo gigantesco de uma criatura. Eles haviam invadido o território de um caranguejo gigante do deserto. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta parte 2 para continuação.